Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Mas ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mas respondeu Jesus: deixa-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Maria entrou em silêncio, seus passos leves sobre a pedra fria, os olhos não pediram permissão, nas suas mãos trazia um frasco quebrado antes mesmo de ser tocado, o perfume preencheu o ar denso como a memória de coisas eternas. Derramou-se, escorreu, desceu como um rio sobre os pés empoeirados de Jesus. Suas mãos o espalharam com a delicadeza de quem sabe o preço daquele perfume caro. Os outros olhavam, pensavam gestos em moedas e razões, mas ela não contava prata, nem calculava olhares. Ela sabia apenas que o coração sabia, havia amor ali. E esse amor precisava ser derramado. Jesus não deteve esse ato de Maria. Jesus não afastou as mãos dela. Jesus não recusou o toque, apenas deixou que o perfume falasse como um segredo sagrado, como uma oferenda antes da hora. Maria se curvou não por medo, mas porque o amor a puxava para o joelho. O amor puxava ela para mais perto de Jesus. Seus cabelos tocaram o perfume e misturaram-se ao óleo e ao pó, e ali ficaram como fios de entrega, como laços invisíveis entre a alma e o divino. Os rostos ao redor, em especial de Judas Iscariotes, franziram-se, as vozes ergueram muros, e os olhos julgaram, como o ser humano costuma julgar os outros, sem entender o motivo porque aquele o faz. Aqueles olhos não podiam entender. E alguns perguntaram, por que tanto desperdício? Sussurrou alguém como se o amor pudesse ser medido, e se fosse erro gastar-se por inteiro, por amor ao Salvador. Mas Jesus viu além de palavras. Jesus viu além dos pesos. Jesus viu além do dinheiro que não era dele. O perfume era um canto sem som, era uma oração sem pressa, era um anúncio que só o céu compreendia. Ela não explicou, não pediu licença, porque sabia que certos atos não precisam de explicação, porque amar é sempre se derramar, porque quem se derrama não se arrepende. E esse perfume que Maria derrama sobre Jesus ainda está espalhado no ar. Mas não se trata apenas desse cheiro físico de nardo, mas do impacto de sua adoração, do impacto da sua entrega. Esse perfume simboliza devoção, esse perfume simboliza sacrifício, esse perfume simboliza o amor verdadeiro por Cristo. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre esse perfume e como ele pode ser encontrado em nossas vidas.
algumas verdades. Primeiro, o perfume é uma entrega total. João 12:3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com esse perfume de bálsamo. O texto diz que Maria fez algo extraordinário. Pega um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo, e derrama sobre Jesus. O nardo, ele era um óleo perfumado, muito valioso, geralmente importado lá do Himalaia e usado apenas em ocasiões muito especiais. O custo dessa quantidade de perfume equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum da época. Mas Maria, ela não deu qualquer coisa. Maria deu o seu melhor, porque o perfume aqui representa o seu sacrifício de amor e gratidão a Jesus. Maria, ela não guardou para si, mas ofereceu tudo. Ei, muitas vezes nós retemos o melhor para nós e damos para Deus apenas aquilo que sobra, o nosso tempo que sobra, o nosso recurso que sobra, a nossa adoração que sobra. Maria demonstra humildemente a sua humildade ao ungir os pés de Jesus. Ei, normalmente perfumes eram derramados na cabeça, mas Maria escolheu os pés num sinal de humildade e serviço. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E para a mulher judia, soltar os cabelos em público era incomum, mas Maria não se importou com regras sociais, ela só queria adorar o Senhor. O seu amor, o amor de Maria por Jesus, era maior do que qualquer tradição. Ei, o amor por Jesus deve ser maior que qualquer tradição minha ou sua. Mas eu aprendo uma segunda coisa nesse texto, que o perfume é o sacrifício do incompreendido. No verso 4, 6, nós vemos, do 4 a 6, nós vemos Judas criticando. A oferta de Maria foi criticada por Judas Iscariote. É interessante saber que quem mais critica é quem não tem nenhum valor. Quem mais critica é quem acha que ele vai fazer, ou alguém vai fazer, ou você vai fazer com os outros aquilo que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz que ele chamou aquele ato de desperdício e sugeriu que o dinheiro do perfume deveria ter sido usado para ajudar os pobres. Mas o livro de João nos revela que Judas, ele não estava preocupado com os necessitados, mas sim com seus próprios interesses. Ei, sempre, presta atenção, meu irmão, sempre existirão aqueles que não compreenderão a nossa devoção a Cristo. Vai ter sempre aqueles que vão criticar a forma da gente adorar. Vai ter sempre aqueles que vão criticar a forma da gente servir ao Senhor. Muitos olharão para o nosso compromisso com Deus e dirão que é um exagero. Isso é um exagero, você ir na igreja todo domingo, isso é exagero. Você se vestir desse jeito, isso é um exagero. Você deixar de fazer isso ou aquilo, isso é um exagero. Judas representa aqueles que enxergam tudo de forma material, de forma física, não consegue ver o sobrenatural. Para ele, para Judas, o perfume tinha apenas um valor financeiro, enquanto para Maria tinha um valor espiritual. O mundo não entende o valor da adoração. O mundo não entende o que nós estamos fazendo aqui. O mundo não entende quando nós colocamos aqui as crianças para adorar o Senhor, como o inferno, ele então se mexe por causa da perfeita adoração e porque nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho em que deve andar. Quando você dedica a sua vida a Cristo, alguns podem questionar suas escolhas, questionar o seu chamado, te chamar de fanático ou até mesmo de radical, apenas assim. Mas apesar das críticas, Jesus defende Maria. Jesus sabia que aquele ato de amor era profético e marcaria a história. Mas eu aprendo uma terceira coisa nesse texto.
é que o perfume da presença de Jesus atrai pessoas. Esse perfume continua atraindo pessoas. Quando eu olho para João capítulo 12, a partir do verso 9, diz: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. É claro que você sabe que essa Maria que eu estou falando é irmã de Lázaro, irmã de Marta. Os 3 irmãos que eram muito amigos e próximos de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus os amava. Após esse ato de adoração, muitas pessoas foram atraídas até Jesus. E alguns queriam ver Lázaro, que havia sido ressuscitado, outros queriam ouvir Jesus. A presença de Jesus transforma o ambiente. O perfume derramado por Maria, diz o texto, que encheu toda a casa, e assim como a presença de Cristo transforma qualquer lugar. Aqueles que experimentam o poder de Deus atraem pessoas para Jesus. E assim como Lázaro era um testemunho vivo do milagre de Jesus, nós, eu e você, também devemos ser testemunhas vivas daquilo que Jesus fez na nossa vida. Mas tem uma outra coisa aqui que me salienta aos olhos, que me chama a atenção, é que a oposição cresce quando Jesus é exaltado. A oposição cresce quando Jesus é exaltado. Os líderes religiosos começaram a tramar a morte de Lázaro porque a sua história estava levando muitos a crerem em Jesus. Olha o que diz João capítulo 12, versículo 10 e 11. Assim, o chefe dos saduceus, os chefes dos sacerdotes, fizeram planos para matar também a Lázaro. Por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Preste atenção, isso é depois da ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Lázaro agora era o testemunho vivo do poder de Jesus. E muitos estavam deixando o judaísmo e seguindo Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Dizem os historiadores que Lázaro foi assassinado 15 dias depois da sua ressurreição. Flávio Josefo, no seu livro A História dos Judeus, narra esse episódio. Ei, meu irmão, da mesma forma, quando eu e você nos posicionamos por Cristo, nós enfrentamos resistências. Mas o perfume da adoração de Maria não ficou restrito àquela casa. O perfume de Maria se espalhou, o perfume de Maria impactou vidas, o perfume de Maria glorificou Jesus, o perfume de Maria chegou a Pibaçu em 2025. Eu aprendo uma quarta coisa, que o perfume da adoração, ele quebranta corações. João capítulo 12, a partir do verso 7, Jesus chama a atenção daqueles que, principalmente de Judas, que dizia: olha, por que não vendeu isso para dar aos pobres? Jesus defende Maria quando a sua adoração era criticada, porque Jesus viu além do ato físico. Jesus percebe a profundidade espiritual daquele momento. Maria, ela estava ali sem saber, preparando Jesus para uma morte e para a sepultura. A sua adoração era um reflexo do seu entendimento sobre quem realmente Jesus era. Então a adoração verdadeira toca o coração de Deus. Maria, ela não estava preocupada com convenções ou opiniões. O seu desejo era honrar Jesus. Irmãos, quando a gente entender isso, a gente muda a nossa forma de adorar. Quando a gente não está preocupado com quem está do nosso lado, quando a gente não estiver preocupado em agradar pessoas, mas somente em adorar o Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Porque a adoração sincera nos leva a um lugar de intimidade com Cristo. Maria não era apenas uma seguidora
mas era alguém que compreendia a missão de Jesus e se entregava completamente para Ele. Porque a adoração nos prepara para tempos difíceis. Jesus disse que Maria estava ungindo para a sua sepultura, porque muitas vezes no momento de adoração, é o momento que nos fortalecemos para enfrentarmos desafios que nem imaginamos. Por isso que é muito importante a gente estar aqui na igreja adorando ao Senhor, porque a gente não sabe a semana que nós vamos enfrentar. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, na nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer no restante do mês de abril. Eu tenho certeza que essas famílias que hoje, agora, pela manhã, estão enlutadas, elas jamais imaginavam no sábado que no domingo estariam ali velando o seu ente querido. Então esse momento em que nós tiramos para adorar o Senhor, é como se nós estivéssemos recarregando a nossa bateria espiritual, porque não sabemos as pancadas que virão da vida. A adoração de Maria fez eco na eternidade. Jesus declarou que a sua história seria lembrada em todo o mundo. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 9. Da mesma forma, a nossa adoração tem o poder de tocar vidas e transformar corações. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade no momento que você tem de adorar o Senhor. Adore sem se preocupar com quem está do seu lado. Somente adore. Quinta e última coisa que eu aprendo com esse texto é o perfume da verdadeira riqueza. Verdadeira riqueza. Maria demonstrou que a sua maior riqueza não estava nos bens materiais, mas em Cristo. Sua maior riqueza estava em Jesus. Maria não hesitou em derramar um perfume caríssimo, porque sabia que Jesus valia muito mais. O verdadeiro tesouro não está naquilo que nós possuímos, mas naquilo a quem servimos. Maria entendeu que investir em Jesus era mais valioso do que qualquer bem material. Ontem eu recebi uma grande lição de Deus. Estive participando da cerimônia do meu amigo Santiago e da Eliane. Coronel Santiago e Eliane completaram 30 anos de casamentos ontem. Estávamos ali na cerimônia, uma cerimônia com muitos amigos, e eu e a Jo, conversando, eu falei com a Jo, amor, olha, em vez de festa, eu preferia, se é comigo, eu ia viajar. Eu não ia fazer festa, não, eu ia viajar. E ali começa a cerimônia. E naquele momento ali, revemos tantos amigos. Encontrei Capitão Arildo, nós lembrando do senhor, que estava ali Coronel Henrique. Eu lembrei quando eu cheguei na cidade, Capitão Arildo me pegou, o senhor Major, e me fez um tour por Manhuaçu. Foi lá no batalhão, me apresentou, na época, o senhor comandante, Coronel Henrique, me apresentou ao Coronel Henrique, nos tornamos amigos depois disso. Depois o Arildo me leva lá na prefeitura, me apresentou ao senhor Breder, Sérgio Breder, que era o prefeito atual da época, e falou, esse aqui é o novo pastor da Primeira Igreja Batista, é o meu pastor, e me apresentou, foi à Câmara dos Vereadores, e aí a gente lembrando ontem com o Coronel Henrique, quando, pastor, eu lembro quando o senhor chegou aqui, o capitão levou o senhor lá, e a gente lembrando e conversando com o Coronel Márcio, Marcinho, nosso querido Marcinho, sentado à mesa com a gente, a Márcia, né, a esposa do Coronel Rhodes, e a gente ali batendo aquele papo, lembrando dessa história de 18 anos que eu estou aqui na cidade, passando por todos os comandos, e a Igreja Batista sempre parceira do 11º Batalhão de Polícia Militar, e a gente ali lembrando dessa história e rindo, e eu falei, meu Deus, isso não tem preço que pague esse momento. Se esse casal tivesse apenas viajado, perderia uma oportunidade, porque estariam pensando só neles, e tudo bem, mas eles pensaram também nos amigos. Os filhos dando um lindo testemunho ali, de como os pais são referencial para eles. Irmãos, de uma pancada para mim, no meu egoísmo, pensando somente em mim, mas aquela cerimônia ali,
que o casal quis não só para eles, mas quis também para os amigos e familiares ali, que pudessem participar daquele momento, dizendo, ó, isso aqui não é só nosso, isso aqui é de todos nós. É isso que Maria faz com essa adoração, dizendo, esse perfume aqui não é meu, esse perfume aqui é nosso para adoração. Maria não sabia que 2000 anos depois, numa cidade chamada Manhuaçu, nós estaríamos aqui de manhã falando desse lindo ato dela. Se ela tivesse guardado esse perfume só para ela, ninguém nem saberia quem era Maria. Esse ato de adoração, esse ato de entrega, ele ecoa. Quando nós nos derramamos para o Senhor, quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós nos adoramos diretamente a Deus, esses atos ecoam e nós não saberemos aonde vai chegar. Talvez, quando você chegar lá na eternidade, lá no céu, alguém vai te abraçar e dizer, olha, você não sabe, mas eu estou aqui no céu, porque um dia eu fui à igreja visitar, e lá você estava cantando, e sua forma de cantar, a sua adoração, fez eu ter um encontro com Cristo, e hoje eu estou no céu por causa da sua adoração. O nosso coração está onde está o nosso tesouro, é que a Bíblia diz. Se valorizamos mais as coisas desse mundo do que a presença de Deus, nós estamos perdendo foco. Muitos guardam para si aquilo que deveria ser entregue a Deus. Maria escolheu investir sua riqueza em Jesus. E a sua atitude nos ensina que a verdadeira prosperidade não está naquilo que nós acumulamos, mas está naquilo que nós entregamos. Essa é a nossa maior riqueza. E eu concluo, porque como bom batista, nós acabamos no horário. Então, para finalizar às 11 horas, como bom batista que somos, aquele perfume ainda está espalhado no ar. Ele não se dissipou, porque ele continua sendo sentido sempre que alguém se entrega completamente a Cristo. Toda vez que você se entrega completamente ao Senhor, esse nardo puro continua sendo sentido e espalhado. Um perfume de entrega, um perfume de amor, um perfume de adoração, um cheiro cheio da graça de Deus. Que sejamos como Maria, espalhando bom perfume de Cristo por onde nós passarmos. Amém? Fique de pé. Os nossos jovens estão encerrando as inscrições para o acampamento, então se você ainda não fez, jovem e adolescente ainda não fez a inscrição para o Acamp EV, esse final de semana é o último final de semana para a inscrição. Inclusive, eles estão ali fora, eu acho que vendendo um chup-chup ali para ajudar nas despesas do acampamento deles. Se você puder e quiser, ajude a nossa juventude nesse próximo feriado, eles estarão ali durante os dias sendo ministrados por Deus, através do pastor Elias Rocha, que estará ministrando ao coração dos nossos filhos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, que festa linda que nós tivemos nessa manhã, com a escola bíblica discipuladora, com a profissão de fé dos novos irmãos que vão se batizar daqui a algumas horas. Também, Senhor Deus, com esse louvor maravilhoso em que nos levou a relembrar até mesmo os nossos familiares. Que bom ver, Senhor Deus, os nossos filhos louvando ao Senhor, entendendo, Pai, que a adoração não tem idade. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelas mãos que entregaram seus dízimos e as suas ofertas, entendendo também, Pai, que tudo que o Senhor nos dá, nós devemos devolver ao Senhor, para que a Tua obra continue sendo manifestada a esse mundo. Muito obrigado também por essa palavra, Senhor Deus, que esse perfume continue falando aos nossos corações. Mas, Senhor, mais uma vez queremos lembrar das duas famílias enlutadas, das duas famílias, Senhor Deus, que estão, nesse momento, precisando do Espírito Santo de Deus para trazer o conforto e o consolo necessário. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor visite essas famílias, abençoando,
transformando a dor em saudade e na certeza em rever os seus familiares na glória. Quanto a nós, Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um restante de dia abençoado e nos traga logo mais às 18 horas para essa grande festa, a festa nas águas, o batismo, onde nós receberemos 76 novos membros da primeira Igreja Batista em Manhuaçu. A honra, a glória e o louvor seja dado ao Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel Santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz...